Nesse vídeo, além de espremer esse trailer de revelação, eu vou responder muitas dúvidas que várias pessoas têm sobre a história do DS1, que também explicam várias coisas do DS2. Só não me venha com a piada do Dark Souls 2, por favor. Death Stranding 2 é um título provisório, isso que significa Working Title, tipo quando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom era apenas a sequência de Breath of the Wild, então ele deve se chamar Death Stranding alguma coisa. O Kojima fez isso porque ele também quer atingir o público que não jogou, não gostou ou não se interessou pelo DS1. Não é à toa que DS2 é tematicamente oposto ao primeiro, desde a cor vermelha como principal em contraste à cor azul e pela frase "deveríamos ter conectado". O jogo segue a filosofia do autor japonês Kobo Abe do bastão e da corda, as principais ferramentas da humanidade, sendo o bastão para afastar e a corda para aproximar as coisas. O primeiro Death Stranding era sobre a corda, a necessidade das pessoas se conectarem para construir um futuro melhor. Mas o segundo é sobre as consequências da conexão e o conflito ao redor delas, ou seja, bastão e corda. A organização para o qual trabalhávamos era a Bridges, as pontes para essa conexão. No entanto, agora somos parte da Drawbridge, ponte levadiça, uma que pode ser recolhida para que navios possam passar. Nesse sentido, ela representa uma conexão que, quando necessária, pode ser quebrada, o que também é dito na frase ambos bastão e corda, para proteger e conectar, juntos pelo amanhã. É por isso que essa não vai ser uma sequência convencional e o Kojima está determinado para ter uma recepção muito melhor que a do primeiro. DS2 era internamente conhecido como Project Ocean ou Projeto Oceano. No decorrer da análise vocês vão entender por quê, além dessa referência da ponte levadiça. Tendo em vista que ele utiliza a 10ª engine e a água é aquele absurdo do Horizon Forbidden West, nossa, vai ser muito incrível. Também vale citar que ele utiliza a tecnologia MetaHuman da Epic Games para os modelos dos personagens, que por enquanto só estava presente na Unreal Engine 5, mas que parece ter sido importada para a 10ª. O jogo estava planejado para existir desde sempre, antes mesmo do primeiro lançar. Porém, o Kojima decidiu reescrever a história depois de viver a pandemia. Ele disse que era para não prever o futuro de novo, mas nós sabemos que é o contrário. Enfim, eu sei, eu demorei, mas todos os dias eu adicionava uma coisinha nova que deixava a análise cada vez maior e melhor, e eu não me arrependo nem um pouco disso. Eu queria muito que ela fosse o vídeo dos 100 mil inscritos, mas o canal cresceu mais rápido graças a vocês que o assistiram por quase 2 milhões de horas só no final do ano passado, e eu nem postei vídeo. Em breve eu dou atualizações sobre o futuro do canal. Logo depois que o trailer saiu, eu abri Death Stranding no PC para gravar algumas cenas específicas para essa análise, mas eu não resisti e o rejoguei inteiro. E aproveitei e gravei inteiro, mais de 400 GB de gravação. Eu não tinha rejogado desde o lançamento em 2019, então foi a minha segunda vez e foi a melhor coisa que eu podia ter feito. A segunda foi melhor que a primeira. Ela aumentou ainda mais o amor que eu tenho por esse mundo, por esses personagens, por essa jornada e me deixou ainda mais motivado para criar conteúdo sobre, porque esse é o meu jogo do coração e nada pode mudar isso. Mas agora é hora de começar. Primeiro de tudo, uma recapitulação bem resumida de como ele termina, obviamente com muito spoiler de tudo. A vida do Higgs ficou nas mãos da Fragile, mas ela confessou que não conseguiu atirar e o deu a opção de usar o próprio fuzil para morrer ou viver em solidão eterna na praia. Nós chegamos a ouvir o som de tiros, mas não é mostrado se ele realmente morreu. Cliff percebe que seu filho era o próprio Sam e segue em frente com sua morte, então é improvável que ele apareça novamente. Sam consegue conectar o leste e o oeste do país, permitindo que Amelie interligasse todas as praias para cumprir seu propósito como entidade de extinção e acabar com todos através do último Stranding, o evento que terminaria com a vida atual na Terra. Ele convence Amelie a adiar a extinção da humanidade com o último Stranding, cortando a conexão com ela e a deixando isolada na praia. A UCA, ou Cidades Unidas da América, se torna efetivamente um país sob a presidência de Die Hardman,
E eu espero que o Kojima tenha chamado o Tommy pro DS2, caso contrário vai ter protesto na rua. Hartman reconhece que precisa aceitar a morte de sua esposa e filha e seguir em frente com sua vida. Mama e Lockney seguem perseguindo o sonho de irem ao espaço. Deadman continua a serviço da UCA. A Fragile Express recebe apoio da Bridges para realizar entregas no território nacional, com Fragile seguindo o sonho do pai dela. Depois que Lou, ou BB-28, recebe uma ordem de descarte por não ser mais operacional, Sam decide abandonar a Bridges e todos os outros da UCA queimando seu bracelete. Ele entra em desespero tentando reanimar Lou, que era a única coisa que importava para ele, até que ela ganha vida. A chuva perde sua aparência escura e não provoca mais o envelhecimento do que toca. A cor azul retorna para o arco-íris, indicando que os mortos agora não estão mais encalhados na praia. O Death Stranding foi interrompido. Sam se torna pai de Lou, que nos é revelada uma menina chamada Louise. A primeira coisa que eu quero pontuar é a música do trailer, a BB's Theme 2022. Como está escrito no final, ela foi criada e tocada pelo Ludwig Forssell, o mesmo compositor do primeiro Death Stranding que trabalha com Kojima desde Metal Gear Solid 5 e foi cantada pelo Troy Baker, o nosso não tão amigo Higgs. Eu tenho que dizer, essa versão da BB's Theme ficou incrível. O Ludwig é um cara muito versátil e o Troy Baker deu uma roupagem totalmente diferente para ela. Esse modo como ela foi arranjada me lembrou o estilo do Akira Yamaoka, que compõe as músicas de Silent Hill. Percebe a diferença de tom entre as duas versões dessa música? O jogo como um todo, mesmo sendo uma sequência e sem mostrar quase nada, já tá muito diferente do primeiro no bom sentido e isso me deixa muito empolgado. Eu não diria mais sombrio, eu diria muito mais maduro. Vale lembrar que o Ludwig fez a trilha sonora do playable teaser de Silent Hills e faria do jogo em si caso ele tivesse existido. Mas talvez eu tenha lembrado do Akira Yamaoka porque ele também trabalhou com Troy Baker na trilha sonora do The Medium, que é talvez uma das poucas coisas boas naquele jogo. Tá bom? Chega de papinho. Vamos dar uma olhada bem de perto nesse trailer, como nos velhos tempos. Golfinhos, que fazem parte do conceito central do jogo de Stranding, que significa encalhe, o que acontece com animais marítimos. Ali no cantinho tem um letreiro da Bridges. Ela já produzia brinquedos através da impressora Kiral no primeiro jogo, mas será que o fato de o evento Death Stranding ter sido adiado fez as pessoas criarem esperança para o futuro e voltarem a terem filhos com uma frequência maior? Aqui embaixo um adesivo escrito I Love BB, que é um dos adesivos que recebemos ao terminar a história na versão do diretor e também aparece em uma das skins da cápsula da Louise. Do outro lado, o símbolo de estado da UCA, Cidades Unidas da América, e um ponto de exclamação de alerta, que é uma das placas que nós podemos colocar no jogo. Esse outro brinquedo mostra o caranguejo, que é um dos grandes símbolos de Death Stranding. Inclusive, na época do primeiro, eu fiz um vídeo sobre a teoria da mentalidade ou do balde de caranguejos e como isso se aplica. É um conceito interessante de aprender e que com certeza vai encaixar bem mais com o segundo. É só você ignorar minha voz de batata de 17 anos que dá pra assistir. E logo em cima, essa pecinha do carro da Bridges que nós usamos no jogo. Agora, uma referência a DS2 com as icônicas marcas de mão bem ali no número 2. Mas essa não é uma régua que nós brasileiros conhecemos, ou que pelo menos não é muito conhecida, vai que alguém usa. Essa é uma régua de crescimento usada para medir a altura de crianças por pés e polegadas, que é bem comum nos Estados Unidos. E através dela, nós podemos saber a idade aproximada da Louise.
Cada pé equivale a 12 polegadas, então se nós contarmos, a mão mais alta alcança 2 pés e 4 polegadas. Então, se 2 pés equivalem a 24 polegadas, ela alcança 28 polegadas. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, uma menina com 28 polegadas pode ter em média 7 a 15 meses de idade. Ou seja, tudo indica que a Louise tem aproximadamente 1 ano de idade, para mais ou para menos. Porém, nós temos que considerar que, por ser uma Bridge Baby ou bebê ponte, ela era praticamente prematura, com entre 6 e 7 meses de gestação ao invés de 9, que é o considerado normal. Eu tô dando importância para isso porque nos dá o entendimento de que essa cena se passa pouco mais de 1 ano depois do primeiro jogo, o que é plausível com o que a gente vai ver no restante da análise. Eu nem fazia ideia de como era feita a medida de altura em pés e polegadas como é nos Estados Unidos. Eu busquei entender para explicar isso para vocês. É por isso que eu amo fazer isso. Meu Deus do céu, como é bom estar de volta. Fragile. What? Uma coisa bem legal a se citar é que na cena pós-créditos do DS1, a Lu já estava próxima dessa idade. É só nós compararmos o tamanhinho da mãozinha dela no final do DS1 com a cena pós-créditos. Eu nem percebi que ela já tinha crescido. Mais um indício de que a sequência estava planejada desde sempre. E aparece a Lu sendo levantada por alguém. Dá pra ter certeza de que é ela por causa do nome do babador, Louise. Esse é disparado o bebê mais bonito que eu já vi em um videogame. Tá simplesmente absurdo. Ah não, minto. O bebê mais bonito é o bebê Chris. Me desculpa, bebê Chris. Esse aqui é o exemplo perfeito de como o YouTube comprime a qualidade real das imagens. Olha a diferença dessa captura de tela oficial do site da Kojima Productions do lado do vídeo baixado. Claro, o trailer tá com um motion blur ou borrão de movimento enorme que acaba com parte da nitidez. Motion blur deveria ser crime, mas repara na iluminação e na qualidade da textura. Eu tentei pegar outro frame sem muito movimento pra comparar, mas não muda muita coisa. Eu mal posso esperar pra ver esse negócio rodando na minha TV e no PlayStation 5, mas antes disso eu preciso de um PlayStation 5 e de uma TV. Mas eu não vim aqui dar uma de lobisomem pidão. Surpreendentemente, é a Fragile que tá com a Lu, e o que logo deixa todo mundo confuso é o fato dela ter revertido o efeito da Timefall ou chuva temporal. É uma mudança drástica que gerou muitas teorias. Eu vi muita gente dizendo que essa pode ser uma cena no passado, de antes do primeiro jogo, ou uma dimensão alternativa, mas definitivamente não. A Louise tá ali e claramente crescida. Não tem nada de viagem temporal ou realidade paralela em Death Stranding. O Kojima é louco, mas não é o Cory Barlog pra fazer uma cobra gigante viajar no tempo porque tomou uma martelada na cabeça. Eu também vi teorias de que a Fragile pode ser mãe da Louise ou da BB-28, mas isso não é possível, porque bebês ponte precisam de matrimortas, mulheres grávidas por um período muito específico que tiveram morte cerebral, como a mulher do Cliff, a Lisa. Eu creio que a solução não é tão complicada quanto parece, ainda mais no mundo avançado de Death Stranding. O que pode ter acontecido é que com o tempo eles conseguiram desenvolver tecnologias para reverter o envelhecimento, porque é válido citar que a Timefall especificamente acelera o ciclo de vida das células e da matéria orgânica. Ela não avança a idade dos seres vivos permanentemente. A Fragile é jovem, o corpo dela funciona como de uma pessoa jovem. Eles podem ter, inclusive, revertido o envelhecimento através de um tratamento com criptobiontes. A cryptobiote a day keeps the timefall away. Eles são animais que surgiram com o Death Stranding e oferecem resistência temporária à chuva temporal. E por isso, pode ser que eles sejam a chave para combater diretamente seus efeitos. Porém, no jogo, nós praticamente não vimos o resultado disso, até porque o Sam não é atingido por ela. O traje dele sempre o protege. Nas análises antigas, eu digo do que se trata a criptobiose que os animais do filo dos tardígrados ou ursos d'água executam para sobreviverem a condições extremas, como o calor e o frio em seus piores níveis. Mas para quem chegou agora, uma breve explicação.
A criptobiose consiste na completa interrupção do metabolismo e isso os deixa praticamente imortais em relação ao ambiente. Então, já que o envelhecimento dos seres vivos é diretamente relacionado ao metabolismo, eles são imunes e concedem imunidade contra a chuva temporal, além de restaurarem os níveis de sangue. É por isso que a Fragile comia criptobiontes o tempo todo, já que o teletransporte consome boa parte do sangue dela. O que me deixou intrigado foram esses novos criptobiontes brancos com espinhos que aparecem depois. Talvez eles sejam exatamente um tipo que consegue reverter os danos da Timefall. Eles podem tanto terem sido criados em laboratório quanto achados na natureza, assim como nós recebemos no DS1 os decriptobiontes, um tipo mais eficiente que foi encontrado por um dos preppers, o filho do escritor. Em português, eles são chamados de criptobiontes S, de sonho, já que D vem de dream, pois eles dão uma sensação de como se a pessoa estivesse em um sonho, mas não no nível de uma droga alucinógena. Fragile disse em um dos arquivos que quase não havia pesquisas sobre os criptobiontes 2 anos antes dos acontecimentos do DS1. Então podem existir vários outros tipos de criptobiontes e até outros animais que surgiram com Death Stranding, que ainda não foram descobertos, e eu aposto que boa parte tá no mar. Essa é a minha grande aposta em relação à regeneração da Fragile nos criptobiontes. Digam aí o que vocês acham nos comentários. Apesar de estar com a Lou, eu não acho que a Fragile e o Sam viraram um casal, por mais que ela claramente tenha tentado. Cara, é literalmente Eu acho que os dois simplesmente cuidam da Lou, talvez porque o Sam não pode cuidar dela o tempo todo, o que explicaria a ausência dele nesse momento. Ele sai desse mesmo bunker mais pra frente no trailer, como eu vou mostrar depois. Ele diz pra Fragile no final do primeiro que não se sentia conectado a ninguém, mas naquele momento ele estava completamente devastado com a ordem de descarte da Lou. Tem que entender o lado dele. Imagina perder a esposa e o filho uma vez, perder a Amelie, que querendo ou não foi a companhia dele durante anos na praia, e depois perder uma filha. Só depois que a Lou foi reanimada, ele entendeu que nem tudo em que ele toca ele perde. Falando em Amelie, em seguida aparece o apanhador de sonhos do Sam, que representa a conexão dele com ela. Inclusive aparece outro depois, mas que não é o mesmo. Eles eram utilizados pelos povos Ojibwa da América do Norte para impedir que principalmente as crianças tivessem pesadelos, por isso se chama apanhador ou filtro de sonhos. Portadores de Dooms eram ou são vítimas de severos pesadelos, esses que na verdade vinham da Bridget como entidade de extinção, e já sabendo disso, ela entrega um pro Sam. Já que a Louise era literalmente conectada ao outro lado, eu acho que ela deve ter Dooms saindo até pelas orelhas. Logo depois, a cápsula da Lou sendo usada como aquário para os criptobiontes. Dá pra ver essas bolinhas brancas que parecem ser aqueles com espinhos, mas eles estão totalmente parados como se estivessem dormindo. Eles devem estar praticando a criptobiose. No mesmo frame, tem o patinho com o capacete do Ludens, que aparecia quando Sam e a Lou tomavam banho nas fontes termais, um livro com um símbolo de likes, e eu espero que você já tenha deixado o seu, e uma revista sobre pizza, o que lembra o maldito Peter Engler. Essa luz vermelha é um sinal de alerta dos bunkers quando acontece alguma violação na segurança. Ele é ativado no DS1 em Edge Knot City, quando Higgs aparece com aquela EP colossal. O interessante é que antes disso acontece esse pesadelo do Sam. You came for me. I knew you would. Sam, it's me. Amelie. I need to tell you something. I am the Extinction Enemy.
Mas a gente já fala sobre o Higgs. É sensacional como esse trailer tá cheio de paralelos ao primeiro Death Stranding. A Fragile foge com a Lu nos braços da mesma forma que o Cliff tentou fugir com o Sam e os dois não conseguem. Ela pega um atalho pelo mesmo lugar em que os entregadores colocam as cargas. Esse foi um detalhe muito bacana, mas que também mostra que é um bunker comum e que as coisas não mudaram muito nesse pouco tempo que passou, o que é esperado. Agora, já não bastava o Troy Baker, a voz do Higgs, cantar essa versão da BB's Theme, o miserável diz as mesmas frases que o Cliff disse pro Sam antes de arrombarem a porta e encherem ele de bala. Eu lembro claramente delas porque elas foram as primeiras coisas ditas no trailer de revelação da data de lançamento do DS1. E ele repete essas frases com um tom diferente, então com certeza isso tem uma importância na história. Don't worry. It's okay. O que esse cara sabe? Na roda da moto dá pra ver escrito Drawbridge, o que significa que essa organização já foi criada um ano depois do final do DS1. A dúvida que fica é se ela coexiste com a Bridges, não tendo necessariamente conexão com ela, ou se é uma reestruturação da Bridges. Eu acredito que os próprios trailers vão responder isso no futuro. Eu juro pra vocês, eu já vi esse trailer no mínimo 50 vezes e eu sempre me arrepio com essa parte. Mas vamos lá, tem muita coisa aqui. Por enquanto, nada de novo, os Homodemons são ruins de mira. Mas considerando que esse é o início do jogo, a Fragile cai da moto igual ao Sam no começo do DS1. Foi hilário quando eu reagi a essa parte porque a Fragile tava rasgando o corpo nas pedras e eu simplesmente mandei um... Meu Deus do céu, cara, eu tô muito feliz, cara. O meu cérebro liberou tanta reação química que eu nem tava processando direito o que tava acontecendo. Esse cara encapuzado que lembra muito o visual do Higgs aponta a pistola e atira. Não dá pra saber se ele tenta atirar na Fragile ou na Louise. Vale lembrar que os trailers são editados pra não entregarem tudo. Afinal, é o próprio Kojima que edita. Eu não acho que esse é o Higgs, ainda tem vários Homodemons espalhados por aí. Eles não se desorganizaram depois que o Higgs ficou preso na praia. Pelo contrário, eles ficaram ainda mais radicais, tanto que no final do DS1 eles vão para lugares em que os mulas ocupavam. Depois eu volto para falar desse cara em específico. Logo depois aparece esse bebê dentro de alguém. Não dá pra dizer que é da Fragile porque a cena pode estar ali pra justamente induzir ao erro. Eu tenho quase certeza de que é de dentro do Sam, não só porque ele é o único repatriado que a gente conhece, mas porque a posição dessa marquinha de mão no canto superior direito é a mesma que tá dentro dele. Sim, eu comparei com o DS1 e é a mesma textura. A não ser que eles tenham reciclado para outro personagem, mas eu não espero esse tipo de coisa da Kojima Productions. Se fosse um jogo da Ubisoft, aí não dava para tirar essa conclusão. Muita gente se confunde achando que o bebê que aparece dentro do Sam é ele mesmo, que ele foi repatriado dessa forma. Mas na verdade não é. Se ele morre no começo do jogo, antes de se conectar com a Lu, o que aparece dentro dele é uma boneca da praia da Amelie. Uma informação mais relevante que isso, o Sam pode comer os bichos que ele vomita, depois de morrer. O outro detalhe muito importante é que estão saindo lágrimas de alcatrão dos olhos desse bebê, o que indica que ele tem um alto nível de Dooms. Fica difícil afirmar se ele é um outro bebê ponte produzido pela Bridges ou se é a própria Louise antes de crescer, é claro. Então não dá pra quebrar a cabeça com isso agora.
Da mesma forma que esse bebê, a Fragile aparece com os olhos cobertos de alcatrão. As únicas pessoas que sofriam desse efeito no primeiro jogo eram Cliff e o Higgs. Não é à toa que eles eram os portadores de Dooms mais poderosos já vistos. A única vez em que saiu o alcatrão da Fragile foi quando ela mostrou pro Sam que podia saltar entre as praias, usando o teletransporte 3 vezes seguidas. Esse é um poder que exige muito do corpo dela. Nesse momento, o trailer é todo cortado, então ele não mostra o que aconteceu para ter tanto fogo no cenário e para ter acontecido isso com ela. Parece que a Fragile usou tanto as habilidades para proteger a Louise que saiu toda essa quantidade de alcatrão dos olhos dela. Ela não deve ter usado o teletransporte para fugir com a Louise porque muito provavelmente um bebê não sobreviveria. Além de que para transportar o Sam, ele tinha que imaginar o lugar para onde desejava ir. Esse é um desejo meio difícil para um bebê. Eu espero que o jogo se aprofunde nas habilidades de Dooms e aplique isso na gameplay além do que o Sam tinha, que era somente sentir as EPs, especialmente se a Fragile for a protagonista. Imagina usar o teletransporte em tempo real agora que tem um SSD, isso foi muito pouco explorado no primeiro. A bióloga Evo Devo, uma das preppers do DS1, teorizava que os Dooms são na verdade o próximo estágio de evolução da humanidade como consequência adaptativa ao Death Stranding. O que faz muito sentido, cada extinção em massa fez com que a vida se renovasse no planeta. Dessa vez não seria diferente. A Louise não parece ter se machucado, mas ela de repente para de se mexer. Ela desmaiou ou morreu. O que nos leva a crer que ela de fato morreu é essa projeção que aparece dentro da cápsula dela, um bebê com as mesmas asinhas de anjo da roupa que ela vestia. Já comentando sobre a última cena do trailer, com o Sam segurando a cápsula, aparece um polvo acompanhado da risada da Lou. Os únicos que podiam invocar criaturas marítimas eram o Higgs e a Amelie, mas eram sempre criaturas de alcatrão, do outro lado, não naturais como um polvo. O Kojima chama essa coisa de Octopus Lou, basicamente polvo Lou. Uma parte da comunidade tá chamando de Cthulhu. Sobre isso não tem muito o que falar, vai que isso é mecânica de gameplay invocar um bicho através da cápsula. Só vale mencionar que a Kojima Productions disponibilizou avatares da cápsula da Lou para PSN. Eu vou deixar os códigos na descrição do vídeo se você quiser resgatar. A gente volta para a cena da queda da moto depois, vocês vão entender. Agora é hora de ver um velho amigo. É claro que seria muito estranho se o trailer terminasse sem o Sam aparecer, mas mesmo sendo previsível, a aparência dele surpreendeu todo mundo, assim como a da Fragile. Por que ele tá com os cabelos completamente brancos? Olha, a real é que se nós pararmos para pensar em tudo que acontece em Death Stranding, tem muitos motivos para ele ter ficado assim. Extração de sangue constante, efeito dos Dooms, o corte da conexão dele com a Amelie, exposição a elementos químicos, efeitos da repatriação, estresse pra caramba, ou envelhecimento precoce por ter sido um bebê ponte, se é que isso acontece. Então acredite, não tem nada de errado com ele, que já não tenha acontecido. Uma coisa que a comunidade rapidamente pontuou é que durante a batalha na praia, os cabelos do Higgs foram embranquecendo na medida que ele era machucado. Ele começa a luta com eles totalmente normais, mas termina grisalho, sem sinal de envelhecimento no rosto. É importante citar que na praia, o Sam poderia morrer definitivamente, mesmo sendo um repatriado. O tipo de dano que as pessoas recebem na praia não é o padrão, é uma espécie de dano psíquico, que afeta não apenas o Ra, o corpo, como também o Ka. A pergunta que fica é, se esse foi o mesmo motivo pro Sam ter ficado assim, o que diabos aconteceu pra ele ter sofrido tanto na praia? E se ele foi pra lá pra encontrar a Louise, caso ela tenha morrido, tipo o Hartman procurando pela família dele? Fora isso, é muito improvável ter sido a chuva temporal que fez isso no Sam, porque o estrago seria muito maior, não tem nem comparação. Todas essas teorias consideram que o Sam não envelheceu de forma natural, que é o que muitos acreditam por ele não parecer ter sofrido mudanças no rosto e no corpo. Mas como eu sempre sou o cara do contra, eu discordo.
Comparando essas imagens lado a lado, sendo essa primeira tirada por mim do DS1 no PC com tudo no máximo, ele tá sim com o rosto mais enrugado. A imagem que eu tirei no PC tá mais nítida porque tá em 4K e com DLSS, e sendo a versão do diretor tem várias melhorias gráficas do PlayStation 5. Mas mesmo assim, dá pra ver que no DS2 a definição da textura tá bem melhor. Os poros da pele parecem bem mais naturais, enquanto no DS1 ela parece um pouco emborrachada, entre aspas. Esse era o único aspecto da 10ª Engine que me incomodava um pouco, e em algumas cenas a pele parecia demais com uma borracha, mas agora parece ter melhorado bastante. O que o trailer não mostrou são as duas personagens importantíssimas das atrizes Elle Fanning e Shioli Kutsuna. A única certeza que se tem sobre as duas é que elas fazem parte da Drawbridge, pois o logotipo dela aparece nos pôsteres de ambas. Porém, uma das maiores teorias entre a comunidade é a de que a Elle Fanning é a Louise crescida. As características batem, cabelos loiros, olhos verdes e o fato de que ela vai ter um protagonismo, pois além dela ter sido a primeira atriz a ser revelada para o jogo antes mesmo de sabermos que ele se tratava de Death Stranding 2, o Kojima deu muita ênfase no papel delas no episódio 17 do Brain Structure. エルさんがどんな役で出るか、しおりさんがどんな役で出るかちょっと期待していただいていいと思うんです。結構びっくりするぶっ飛んだことをやってますんで、まあちょっともうちょっと先になるかな、紹介できると思います。見たこともないものを見ることになると思います。Ele também revelou no episódio 22, com a participação especial da Elle Fanning, que ele já tinha elaborado a personagem específica que ela interpreta pensando nela antes mesmo de saber se ela aceitaria o papel, e por isso tinha muito medo que ela rejeitasse. Além disso, no primeiro pôster de DS2, o coraçãozinho no braço da Louise, que ela tem desde o primeiro jogo, tá no meio dos nomes Elle e Fanning. Com o Kojima, esse tipo de detalhe nunca é coincidência. Fora isso, olha essas poses que a Louise pode fazer no modo foto do DS1 e agora as poses que ela fez durante o escaneamento 3D na Kojima Productions. Sério, depois de tudo isso, não tem como não ser. Tendo isso em mente, a minha teoria é a seguinte: o que nós vimos no começo do trailer se passa um pouco mais de um ano depois do DS1, já essa parte do final do trailer se passa pelo menos 10 anos depois, ou até 15, 16, 18, eu não acho tão absurdo de se pensar. Com tanto tempo passando, eu enxergo a Louise crescendo o suficiente para ser interpretada pela Elle Fanning. E se isso não for o suficiente, é só ver o que aparece logo depois do Sam, a nave da Fragile. Eu acho que dá pra chamar de nave numa boa porque esse nome deriva de navio, afinal aviões são aeronaves. E se nós lembrarmos, a Fragile já tinha um navio cargueiro no primeiro jogo. A Fragile Express era a única no alcance da Bridges que tinha um navio para levar o Sam até o centro do país, por isso eles a contrataram para esse serviço. Nós sabemos que as nuvens com matéria quiral não permitem que aviões possam viajar, eles são deteriorados. Porém, as navegações no mar são possíveis, já que a matéria quiral se separa da água e se cristaliza. Esse é um dos grandes motivos do porquê eu acho que teve sim um salto temporal considerável. Para sair desse trambolho enferrujado e ir direto para um Metal Gear, as coisas melhoraram bastante, e eu duvido muito que tenha sido em um curto período. É claro que eu falo Metal Gear brincando, mas ele não ironicamente parece muito com a cabeça do Metal Gear Rex ou do Sahelanthropus, que é o precursor. Ele também parece ter metralhadoras, o formato dessa estrutura em cima delas é muito similar àquela inteligência artificial do Peace Walker, então podem ser justamente metralhadoras controladas por IA. É aquele design de mecha muito característico do Yoji Shinkawa, o cara que define todo o visual dos jogos do Kojima desde Metal Gear Solid. Ele é um artista consagrado no Japão, mas eu sempre gosto de reforçar que os mundos que Kojima cria não teriam nem metade da verossimilhança que eles possuem sem a maestria do Shinkawa. Falando em verossimilhança, um outro elemento bem interessante é a presença dessas luzes de navegação. Elas servem para informar a posição, orientação e velocidade a outros navios, por isso elas também são chamadas de luzes anti-colisão. Se elas estão presentes no jogo é porque nós vamos usá-las, então já vamos se adiantar.
Você já deve ter ouvido em algum filme ou em qualquer contexto de navegação alguém dizendo a bombordo ou a estibordo. Esse termo bordo define os lados da embarcação, sendo bombordo o lado esquerdo e estibordo o lado direito. As luzes de navegação se referem exatamente aos bordos, sendo bombordo a luz vermelha e estibordo a luz verde. Os navegadores quase nunca vão se referir ao lado esquerdo ou direito propriamente. A orientação deve ser a mesma, independentemente se a embarcação é vista de trás ou de frente. É por isso que as luzes são tão importantes para essa diferenciação. Aviões usam esse mesmo princípio de navegação. Aquelas luzes vermelhas e verdes servem para isso. Se você não sabia, agora não esquece mais. Eu decidi dar uma olhada nas artes conceituais do DS1 porque sempre podem ter ideias descartadas que foram para o segundo. Isso acontece bastante com jogos do Kojima. E, em pelo menos 3 desenhos, nós podemos ver o Sam com cabelos brancos. Então talvez tenha sido planejado desde o início que em algum ponto da história ele ficaria com essa aparência. Mas aí você pode questionar, por que a Fragile nessa cena parece igual ou até mais nova se comparado ao modelo dela no DS1? Além de que pode ser pelo mesmo motivo da pele dela ter se regenerado, eu acredito que é porque a modelagem da engine melhorou muito. Ela tá muito mais precisa e realista. O Kojima disse no podcast que os modelos dos personagens principais ficaram tão complexos que demoram 6 meses para ficarem prontos. Fora isso, a Fragile nasceu depois do Death Stranding, ou seja, ela certamente não tem mais de 30 anos, que é o tempo aproximado do início do evento. A própria Léa Seydoux tem hoje 37 anos. É bem esperado que eles tenham dado mais atenção a ela dessa vez, porque tudo indica que ela vai ter protagonismo em DS2. O trailer de anúncio é quase 100% dedicado a ela e o pôster principal também a dá destaque. Inclusive, a missão de história nova da versão do diretor deu muita ênfase no passado da Fragile e na mãe dela, a Coffin, ou em português, Caixão. Depois de rejogar, eu vi que na verdade essa missão só é desbloqueada depois de zerar. No começo do jogo, você pode ir até metade da fábrica abandonada e enfrentar mulas, mas só é possível entrar mais profundamente e enfrentar os Homo Demons depois da história principal. Até porque eles não tinham chegado até aquele local antes do Higgs ser derrotado. É só depois que o Sam precisa fazer toda aquela volta no mapa que eles ficam mais agressivos e chegam perto de Capital Knot City. Ou seja, o Sam viu toda aquela sujeira que a Bridges carrega com os experimentos dos bebês ponte logo depois de retornar da praia da Amelie, 2 semanas antes do final propriamente dito, em que acontece a inauguração presidencial. Talvez isso tenha fortalecido a decisão dele de abandonar a Bridges, mas a gota d'água foi com toda certeza o falecimento da Lou naquele momento. Esse foco imenso na Fragile nesse conteúdo novo não foi à toa, além de que as falas e os arquivos da Coffin dão muita ênfase na relação dela com o Higgs, mas sob o nome de Peter Engler. Ela chegou a dizer que o considerava um segundo filho. Peter, você e minha menina podem mostrar o caminho. Podem criar um mundo melhor. Juntos. Você consegue. Você é um guerreiro e dos bons. Eu sei muito bem. Confie nos outros. Nos seus métodos. Na sua visão da América. E por favor, cuida da minha menina. Protege a minha Fragile. É o certo. Você é como um filho para mim. E isso te faz irmão dela. É mais do que claro que tem coisa no passado da Fragile e do Higgs e que eles vão ser o centro de DS2, pelo menos no começo, porque eu aposto que a Elle Fanning como Louise vai ser a personagem mais importante. Eu aproveitei a última Black Friday para finalmente comprar as novelizações, os livros de Death Stranding por um preço legal, e lendo algumas partes específicas, uma me chamou bastante a atenção referente a esse assunto. Quando Fragile e Sam conversam pela última vez em DS1, é escrito o seguinte:
A mão de Fragile deixou o ombro de Sam, seu peso e seu calor desapareceram. Um raio de luz perfurou um vão fino entre as nuvens. Era um sinal que ninguém havia visto por um tempo. Fragile desviou os olhos. Um dia, uma mulher como ela será capaz de ir além das nuvens. Ele secretamente esperava que ela fosse. ちょっと難しいんですけどいいのが、その女性3人が結構重要な、お話になってます。今のところそれぐらいしか言えないんですけど、当然フラジャイルも重要です。 A pergunta que fica é, quem vai ser jogável? Será que nós controlaremos mais de um personagem? A última frase da Fragile no trailer deixa implícito que nós jogaremos com Sam novamente, mas o foco tão grande nela, na Elle Fanning e na Shioli Kutsuna, levanta alguns questionamentos. It's time for you to hit the road and start a new journey. Agora que começa a parte interessante. A análise só tá começando. É hora de falar da nave da Fragile, a DHV Magellan. O símbolo dela parece o de um kraken ou de um monstro marinho que muito provavelmente é um catcher, aquele tipo de EP com diversos tentáculos atingido por vários arpões de pesca. Sendo uma variação do conceito de bastão, arpões são dos tipos de ferramentas mais antigos da humanidade, sendo usados há pelo menos quase 90 mil anos. Será que a caça dessas criaturas que podem ou não serem EPs no mar vai ser uma das principais mecânicas de DS2? Fato é que usar um arpão para derrubar um bicho desses deve ser bem mais divertido que atirar com uma metralhadora ou uma granada. Porém, o ponto mais relevante que também faz referência à exploração marítima é o nome da nave. Se nós pesquisarmos no Google esse nome feio Magellan, nós descobrimos que ele é feio pra caramba, porque é uma tradução em inglês do nome português Magalhães. Escuta como as línguas de origem latina soam bem melhor, Magalhães, ao invés das de origem germânica, Magellan. Enfim, se pesquisarmos Magalhães no Google, vai aparecer um cantor de sertanejo, mas obviamente o nosso objetivo é a figura histórica. Ferdinando Magalhães, ou Fernão de Magalhães, explorador português e um dos maiores navegadores de todos os tempos. Ele é mais conhecido por ter organizado e liderado a grande expedição financiada pela Espanha entre as Índias Orientais e o Oceano Pacífico, que foi a primeira circunnavegação ou viagem ao redor do mundo registrada na história. Por isso, ela ficou conhecida como Expedição de Magalhães. Ela começou em 1519 e terminou em 1522, durando quase exatamente 3 anos, apesar de Magalhães ter sido morto em combate próximo de concluí-la em 1521 nas Filipinas. Isso aconteceu porque, além da intenção comercial, essa expedição também tinha uma missão civilizatória de difundir o cristianismo entre os povos nativos de diversas ilhas da Ásia. Alguns deles aceitaram, outros resistiram, como foi o caso dos nativos da ilha de Mactan, em que Magalhães e outros espanhóis morreram. A expedição começou com 270 homens e terminou com cerca de apenas 20, sendo finalizada sob o comando do espanhol Juan Elcano, então também é possível chamá-la de Expedição de Magalhães Elcano. Tudo isso foi registrado pelo italiano Antonio Pigafetta em seus diários de bordo. Que sorte que não foi ele que morreu. Isso pode lembrar um pouquinho o primeiro Death Stranding, em que sobraram pouquíssimos membros da Bridges depois das expedições para reconectar o país, mas eu já volto nesse ponto. A ideia de a Terra ter um formato esférico surgiu com Pitágoras na Grécia Antiga, mas foi essa expedição que provou que a Terra realmente é esférica e não plana, como era no senso comum da época. Também foi a tripulação de Magalhães que nomeou o oceano entre as Américas e a Ásia de Pacífico, pois eles passaram por 3 meses e 20 dias sem nenhuma tempestade, sendo consideravelmente mais calmo que o Oceano Atlântico. O nome de Magalhães foi usado como homenagem em diversos elementos do espaço, desde as nuvens de Magalhães, que são 2 galáxias satélite da Via Láctea, a sonda espacial Magalhães da NASA, importantíssima para o estudo do planeta Vênus, e as crateras lunares de Magalhães. Não apenas isso, nós também temos as crateras marcianas de Magalhães.
A formação de dunas, grandes montanhas de areia, é extremamente comum em Marte, especialmente em regiões de crateras, e nós sabemos o quão constantes são as crateras no universo de Death Stranding. Isso me fez pensar, e se esse lugar for Marte e essas mochilas que esses cultistas carregam forem suportes para oxigênio? É só uma teoria, a certeza é que vai ter exploração marítima, mas exploração espacial ainda não dá para bater o martelo. Essa areia parece um tanto clara demais para ser de Marte, diz o cara que nunca teve lá, então pode ser da Praia Seca também. Nós achávamos que esse lugar em DS1 podia ser Marte antes do jogo sair. No fim era só um terreno inspirado na Islândia mesmo. A gente volta para essa cena dos cultistas no final da análise. É meio difícil de perceber, mas esse parece ser o exato mesmo lugar do começo do trailer, de onde a Fragile saiu com a Louise por conta dessas plantas e rochas em volta. O terreno é exatamente o mesmo. A nave não está saindo de uma água comum, mas sim de dentro do alcatrão no nível do chão. Dá pra ver o pessoal caindo quando ela sobe. O local ficou inundado da mesma forma que ficava quando os EPs agarravam o Sam, por exemplo. Isso significa que a nave usa uma tecnologia associada ao Death Stranding, já que ela vem da fenda que fica entre o mundo dos vivos e dos mortos, e é abastecida por Kyrelion ou Kyralion, assim como as estradas que flutuam no DS1, por exemplo. É por isso que Fragile e Sam derramam lágrimas nesse momento. É legal que isso lembra o primeiro encontro deles lá na caverna. Já que eles chegaram nesse nível de manipulação da tecnologia do Death Stranding, é bem plausível que eles tenham aprendido a reverter os efeitos da chuva temporal e várias outras coisas. Os personagens de Death Stranding que nós conhecemos não sabem o que aconteceu com o restante do mundo, nem mesmo o que aconteceu dentro dos oceanos, já que toda a comunicação com outros países foi cortada há décadas. Será que nós finalmente saberemos em DS2? A sensação de explorar o desconhecido é muito boa. Agora, depois dessa cena, um personagem diz uma frase muito importante, mas por enquanto prestem atenção apenas na voz dele e pensem se não é familiar. It wasn't the UCA that made the final decision. It was APAC, a private corporation. He doesn't know what you are. And I would keep it that way. Who are you? Me? I'm the greatest ambassador to the gods, the giants, and all the creatures of the Nine Realms. I know every corner of these lands, every language spoken, every war waged, every deal struck. They call me Mimir, smartest man alive. And I have the answer to your every question. Eu só reconheci essa voz porque não faz muito tempo que eu joguei o God of War Ragnarok. Com toda certeza, esse é o Alastair Duncan que interpreta o Mimir. Eu digo com toda certeza porque no Twitter ele retweetou postagens do Kojima sobre DS2 2 vezes. Nada suspeito, né? E outra coisa que eu jamais imaginei é que, por incrível que pareça, ele também foi a voz do Senador Armstrong de Metal Gear Rising. Sensacional. Mas agora sim, prestem atenção na frase em si. It wasn't the UCA that made the final decision. It was APAC, a private corporation. A qual decisão ele se refere? Não dá pra saber, pode ser algo que só acontece no próprio DS2. Apesar de ele falar dessa APAC quando esses caras dos quais eu já vou falar sobre aparecem, não dá pra afirmar que essa é a organização deles pelo fato do símbolo da APAC estar presente na Magalhães. Isso pode significar que a Drawbridge pertence à APAC ou que pelo menos a nave foi criada pela APAC. Afinal, ela teve um poder de decisão acima da UCA, a autoridade máxima no território. E não foi nesse trailer que ele apareceu pela primeira vez. O Kojima publicou no Twitter, junto dos símbolos da Drawbridge e da Magalhães, não apenas esse mesmo símbolo, mas também o que ele significa. APAC significa Automated Public Assistance Company, algo como Companhia Automatizada de Assistência Pública. De fato, o nome pode fazer sentido por esses personagens na verdade serem robôs automatizados, mas fora isso, não tem nada que indique que eles são da APAC. Pode ser só uma montagem do trailer induzindo ao erro, o Kojima gosta de fazer isso. No entanto, nada impede de a APAC ser uma organização corrupta e realmente ser proprietária desses robôs. Acompanhe o meu raciocínio que no final tudo vai fazer sentido.
O símbolo da APAC tem uma rosa dos ventos, o desenho que representa os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, assim como os colaterais, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Também tem os subcolaterais que a gente não costuma usar muito, mas que são muito importantes na navegação marítima ou aérea. O posicionamento das letras no logotipo me pareceu familiar e associando com o contexto das navegações, com a expedição de Magalhães concluindo a volta ao mundo através das Índias Orientais e com o personagem ter dado ênfase para o fato de a APAC ser uma corporação privada que possui um poder de decisão sobre o Estado, nesse caso a UCA, eu me lembrei da Companhia Holandesa das Índias Orientais, basicamente a corporação que já foi a mais rica e poderosa da história. O estilo das letras de ambos os símbolos é idêntico, ainda mais se a gente usa o A invertido para virar um V de VOC, que é a sigla da companhia em holandês. Eu vou chamá-la só de VOC para não ter que dizer o nome inteiro toda hora, Companhia Holandesa das Índias Orientais. A VOC foi uma das mais importantes companhias majestáticas do período do colonialismo, que seriam corporações privadas que tinham carta de concessão ou autorização do governo para exercerem monopólios comerciais e até mesmo a aplicação da lei em colônias, o que permitia a prática de guerras, escravidão e qualquer tipo de exploração nos territórios. Tudo em nome do governo e às vezes até como sinônimo do governo, mas sob interesse privado. Elas eram comparáveis às megacorporações de hoje, mas eram ainda mais poderosas por terem um apoio direto do Estado. A criação dessas companhias foi fundamental para a expansão das operações das nações colonialistas por uma questão de viabilidade econômica, como a Inglaterra e a França. Porém, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que durou quase 200 anos, foi a mais notável e valiosa entre todas por um motivo bem específico. Os holandeses eram um dos melhores navegadores da Europa e boa parte de sua prosperidade vinha do comércio com portugueses, mas em 1580 Portugal uniu-se à Espanha para a formação da União Ibérica, que eu explico em detalhes no vídeo sobre o contexto histórico de Assassin's Creed Rogue. Eu vou deixar no card acima e na descrição. A questão era que nesse período os holandeses haviam acabado de vencer uma guerra de independência depois de anos colonizados pelos espanhóis, formando a República dos Países Baixos. Ou seja, eles eram inimigos da Espanha, que agora era a mesma nação que Portugal. Sem o apoio dos portugueses e com a necessidade de competir com os outros países europeus, a VOC foi fundada em 1602 como uma iniciativa conjunta de diversas empresas holandesas, permitindo qualquer pessoa comprar ações que financiavam suas operações navais e que eram retornadas em dividendos aos investidores. Assim surgiu a primeira empresa de capital aberto da história. A Bolsa de Amsterdã, criada para gerenciar as ações da VOC, é considerada por alguns historiadores como a bolsa de valores de caráter moderno mais antiga do mundo. Em seu auge, a companhia alcançou um valor equivalente a 7,9 trilhões de dólares, sendo a corporação mais valiosa da história, o que possibilitou uma ascensão econômica nunca vista antes para os Países Baixos. Tudo isso com monopólio, escravidão e uso da força em colônias, assim como seus vizinhos europeus. Em outras palavras, as atuações da VOC foram essenciais para a estruturação do sistema capitalista nos anos seguintes, iniciando o fim da fase do mercantilismo, também chamado de pré-capitalismo. Fora tudo isso, coincidentemente ou não, a partir de 1641, a VOC era a única do Ocidente que realizava trocas comerciais com o Japão. Isso através do porto de Dejima, o nome que deu origem à 10ª Engine, pois ela é fruto da colaboração entre a Guerrilla Games, um estúdio holandês, e a Kojima Productions, um estúdio japonês. Em breve vai ter vídeo sobre essa história. A minha teoria em relação a tudo isso é a seguinte: a sociedade de Death Stranding está se reconstruindo e por isso faz muito sentido que os métodos que funcionaram ao longo da história sejam replicados. O interesse das Cidades Unidas da América certamente é reestruturar uma base econômica e social como era nos Estados Unidos da América, e a dominância de uma corporação como a APAC seria fundamental para a solidificação desse sistema, assim como ocorreu com a Companhia Holandesa das Índias Orientais.
Esse nome, Companhia de Assistência Pública Automatizada para uma corporação privada, é bizarro e dá a impressão de que ela vai botar o dedo em tudo que as pessoas fazem, assim como a própria UCA já faz. E se o desejo da UCA na verdade não era apenas impedir o Death Stranding, mas sim utilizá-lo em seu favor para expandir a dominância do que antes foram os Estados Unidos sobre o mundo em uma grande missão civilizatória, como os países da Europa e a própria expedição de Magalhães fizeram com os outros continentes, ou como os Estados Unidos fizeram com os nativo-americanos na jornada para o oeste, ou com a América Latina com a política do Grande Porrete. Um novo colonialismo disfarçado de um projeto completamente ingênuo e utópico de uma sociedade que ficará conectada para sempre. Mais uma vez vem a frase, deveríamos ter conectado, nós deveríamos ajudar a UCA e a APAC a alcançarem tudo que elas desejam. Deadman contou para o Sam diversas vezes que a UCA monitora tudo que seus membros fazem a um nível distópico, ao estilo 1984, e que todas as informações da rede Kiral são controladas de acordo com os interesses dela, já que Die Hardman colocou um sigilo no próprio passado. Não é nem um pouco à toa o Sam ter abandonado a Bridges e a UCA, assim como o Snake abandonou os Estados Unidos em Metal Gear Solid 3. A Coffin denunciou que existe uma certa conspiração por trás da Bridges que estava acima do conhecimento da Bridget, o que envolveu especialmente o desenvolvimento dos bebês ponte, também colocados em sigilo pela UCA. E se aquela decisão final que o personagem do Alastair Duncan mencionou tem a ver com isso? Vocês estão sentindo aquele clima de Metal Gear por aqui? Eu sinto que esse jogo vai combinar o universo riquíssimo de Death Stranding com diversos elementos que deram certo em Metal Gear. A minha empolgação para ver isso se concretizando é simplesmente indescritível. Eu sei, essa parte aqui foi insanidade pura. Mas segura um pouquinho que ainda tem a parte final. Agora sim, o misterioso culto. Eu vejo que ele é claramente dedicado à sexta entidade de extinção, mais conhecida por nós como Amelie. É a única figura do jogo que se assemelha minimamente a essa imagem. Eles usam o vermelho, que é a principal cor que ela usava. Isso foi confirmado por fotos de uma pintura que Kojima publicou. Ela mostra a Amelie derramando lágrimas de sangue, e o único momento em que isso acontece no DS1 é quando Sam não faz nada e ela prossegue com a extinção. Quase como se fosse um final ruim, mas não é porque o jogo te pede para voltar atrás. Um dos tropos mais constantes nas religiões ao longo da história é a ideia de um fim do mundo, o apocalipse no cristianismo, o Ragnarok na mitologia nórdica, os eclipses na mitologia egípcia, que especificamente tem uma influência muito grande sobre Death Stranding. A existência de um culto à entidade de extinção faz todo sentido considerando a sociedade no jogo, a falta de esperança em várias pessoas com o estado que o mundo ficou. A dúvida que fica é se a fé deles é direcionada para a salvação da extinção ou para a extinção em si. A emergência da tecnologia e a noção de que as EPs existem, a matéria Kiral e as praias fizeram com que as religiões do mundo pré-Death Stranding fossem esquecidas pelas massas, o que facilmente daria espaço para outra que coincidisse com essa realidade. A UCA não tornou pública a informação de que a Bridget era o ser responsável por trazer a aniquilação da humanidade. É muito provável que isso tenha chegado às pessoas a essa altura e motivado a conversão para esse culto. Os Homo Demons serviam a Amelie. Ela deu ainda mais poderes ao Higgs do que ele já tinha para que pudesse acelerar a extinção da humanidade, que é considerada inevitável, se não fosse pelo Sam. Ela faz toda aquela explicação para ele dizendo que no fim o último Death Stranding foi adiado, mas em momento nenhum ela explica por que diabos ela manteve o Higgs como um obstáculo tão grande, mesmo depois do Sam ter aceitado reconectar o país. Claro, o Sam precisava de uma motivação para ser convencido e todo esse teatro serviu para isso. Mas se ela realmente é uma pessoa com boas intenções, por que ela deixou o Higgs quase explodir Port Knot City, que abrigava milhares de pessoas? A única explicação plausível na minha visão é que ela não tinha como tirar o poder que ela mesma deu, que o Higgs acaba supostamente perdendo apenas depois de apanhar para o Sam. O final do jogo demonstra que a entidade de extinção é um ser superior à vontade da Bridget enquanto corpo e da Amelie enquanto alma.
Talvez o Sam tenha conseguido convencê-la a adiar o último Death Stranding, mas inevitavelmente, por conta de sua natureza, a entidade de extinção vai dar um jeito de cumprir seu propósito e talvez Higgs seja a ponte para isso. A dúvida que fica é, de quem é esse corpo dentro desse sarcófago? Nós sabemos que os Homo Demens incorporam os elementos da religião ou mitologia egípcia, então isso pode ser literalmente um sarcófago em que os corpos dos faraós eram preservados. Vale lembrar que os egípcios utilizavam derivados de petróleo para preservar os corpos com a mumificação, entre eles o piche e o alcatrão. Tem alcatrão saindo de dentro do sarcófago, além do cordão umbilical utilizado para conexão com bebês e com o outro lado. Voltando a falar desse cenário, dá pra ver que o evento Death Stranding voltou por conta desses fios, alguns verticais como a gente conhece e outros com alguns padrões estranhos. Mas um dos pontos mais misteriosos do trailer é essa pilha de monolitos com uma aurora boreal no topo. Ele passa a impressão de um tipo de portal e é exatamente isso que eu penso que ele é. Se puxarmos na memória, a única parte em que aparece a aurora boreal no DS1 é no final, quando a Amelie consegue conectar todas as praias e elas começam a se chocar com o mundo dos vivos, fazendo surgir EPs para todo lado. Além disso, a espiritualista no DS1 teorizava que as grandes construções antigas, como as pirâmides do Egito e da Mesoamérica, as linhas de Nazca e a Stonehenge do Reino Unido, eram utilizadas como entradas de acesso à praia que permitiam transitar entre a Terra, o mundo dos mortos e o espaço sideral, além do sistema solar. Talvez essa seja uma construção desse tipo, porém completamente nova. A espiritualista também dizia que a sociedade subestimava o aspecto espiritual do Death Stranding, se apoiando demais na tecnologia e nas possibilidades materiais que ele oferecia, o que faz todo sentido. A expansão da Rede Kiral trazia de volta todo o conhecimento perdido da humanidade e muitas outras coisas que ela nunca saberia, mas, por consequência, gerava picos de Kiralium na atmosfera a cada expansão realizada. Esses picos de Kiralium geram as supercélulas, tempestades com mesociclones. Elas transportam os personagens no jogo para as praias coletivas que reproduzem momentos em que várias pessoas morreram, como as guerras mundiais. Mas a supercélula é um fenômeno que acontece na realidade. Deve ser um negócio muito assustador. A Mellingham explicou para o Sam que se caso eles não conseguissem controlar esses picos de Kiralium sempre que a rede é expandida, eles poderiam causar um outro Death Stranding. Fora que a alta presença de Kiralium pode causar doenças crônicas, impulsos daquela palavra que não dá para dizer no YouTube, que é remover a própria existência, desenvolvimento de fobias como a afefobia do Sam e também câncer, como aconteceu com a mãe da Fragile. Mas adivinha, a UCA não liga. Higgs é um indivíduo que tem uma resistência muito grande ao Kiralium por conta de seu alto nível de Dooms. Porém, a consequência de todo esse poder é um grau de instabilidade mental. Ele de fato passou por uma criação abusiva que o fez criar um certo ódio pelo mundo, mas não era tão impulsivo, invejoso e rancoroso assim quando era só um entregador. Ou seja, apesar de todos os benefícios, utilizar a tecnologia do Death Stranding tem a sua consequência. É uma forma mais rápida de desfazer os estragos das obliterações e a fragmentação da sociedade, mas ao mesmo tempo gera desastres e ameaças que os seres vivos nunca tinham enfrentado. Eu já tinha certeza de que esse cara com a guitarra é o Higgs, apesar dele ter a aparência da Amelie. A voz tá abafada por causa da máscara, além de que bem nessa cena aparece featuring Troy Baker ali. Há pouco tempo, o Kojima publicou algumas fotos das sessões de captura do jogo e elas mostram o Troy Baker segurando a guitarra. Então, sem mais mistério, é ele sim. A pergunta é, como pode ser ele? Nós ouvimos os tiros, mas não é mostrado o que aconteceu com Higgs. Ele pode ter fingido que morreu para tirar a preocupação da Fragile e do Sam propositalmente. Ele tem um nível de Dooms bem maior e uma compreensão do Death Stranding muito maior do que todos eles. Pode ser que ele saiba sair daquela situação. Ou pior ainda, que ele seja capaz de se transportar até a praia da entidade de extinção. Fora que pode ter sido através desse portal, se isso realmente é um portal, que eles conseguiram tirar o Higgs da praia, como se tudo estivesse planejado.
Mas o que mais me deixa intrigado dentro de tudo isso ainda é o fato dele conhecer a canção de ninar do Cliff. O quanto isso vai provocar o Sam não tá escrito. So let love warm till the morning. No episódio 23 do Brain Structure com o Troy Baker, Kojima disse que as músicas vão ter um papel muito importante na narrativa, e eu tenho o pressentimento de que não será simplesmente como no DS1, em que elas tocavam em momentos-chave. Mas, cara, eu não tenho como continuar sem falar do que aconteceu. Em outubro de 2022, Ryan Karazia, o vocalista e compositor da banda Low Roar, morreu aos 40 anos. Desde o primeiro passo de Death Stranding, no trailer da E3 2016, Low Roar tava lá, com a icônica música I'll Keep Coming, e depois com seus diversos álbuns dentro de todo o jogo. Mesmo antes do lançamento, a banda se tornou tão querida e tão popular entre os fãs que deixou de ser quase desconhecida fora da Islândia, seu país de origem. Ela acabou se tornando a minha banda favorita e com certeza de muitas outras pessoas que jogaram Death Stranding também. A morte dele mexeu bastante comigo porque Low Roar é parte da minha vida, assim como o jogo. O próprio Kojima disse que sem Low Roar, Death Stranding não teria existido da forma que existiu. É impossível pensar em Death Stranding sem pensar em Low Roar. Felizmente, os outros membros da banda estão finalizando o último álbum que eles produziram antes da morte do Ryan. Quem sabe ele apareça em DS2, mas a única certeza que eu tenho é que o legado que Low Roar deixou nunca vai ser esquecido por muitos de nós. Qualquer coisa que eu diga não vai fazer justiça por quanto as músicas dela são especiais. Bom, deixando a melancolia de lado, ao que tudo indica, nós teremos as contribuições da Churches e do Woodkid em DS2, o que é mais um indicativo de que tanto esses artistas quanto os atores e a Sony confiam muito no projeto. Woodkid vocês já devem conhecer por conta dos trailers cinematográficos de Assassin's Creed, pelo menos foi assim que eu conheci, mas já tem algumas músicas dele na versão do diretor. No episódio 21 do Brain Structure com a Shioli Kutsuna, eles disseram que tocaram uma música, literalmente, durante uma cena, então esse é um ponto que merece muita atenção nos futuros trailers e no próprio jogo. Ainda nesse episódio, eles disseram que também usaram uma caixa de papelão em uma cena. Será que essa cena da versão do diretor queria dizer alguma coisa além de ser uma simples referência a Metal Gear? No mínimo suspeito. Voltando pro Higgs, eu acho que não é à toa o fato de a parte dele ser a mais repetida do trailer no YouTube. A aparência dele é tão bizarra que parece que foi feita para agredir o nosso cérebro, e por isso é sensacional. O Yoji Shinkawa é maluco. Ele lembra uma mistura de Raiden com Liquid Snake, mas o meu cérebro acidentalmente associou com Johnny Silverhand de Cyberpunk. E é muito conveniente ele ter lembrado Johnny Silverhand porque o próprio foi inspirado no maior ídolo do Kojima, David Bowie. Inclusive, o criador de Cyberpunk desejava que David Bowie interpretasse o personagem caso produzissem uma obra audiovisual do RPG de mesa. Mas infelizmente ele faleceu em 2016 e esse papel ficou com Keanu Reeves, que felizmente entregou uma performance excelente. Vários personagens e conceitos de Metal Gear são inspirados nos visuais e nas músicas de David Bowie, por exemplo, The Man Who Sold the World, Diamond Dogs, Major Tom e por aí vai. Tem um líquido que é muito parecido com o fluido amniótico dos bebês nessa região da barriga em que parecem ter órgãos. E se essa for uma forma de conexão com o outro lado? O Kojima divulgou um pôster dessa cena específica e nele dá pra ver claramente que os robôs ali atrás mostram um sinal de exclamação de alerta de Metal Gear. E realmente, se a gente observa no trailer, o sinal aparece quando o Higgs toca a guitarra, ativando um modo de combate. Na real, esse conceito da guitarra servir de alarme para os inimigos já estava presente no DS1. O som de alerta dos Mulas e dos Homo Demons é o de uma guitarra distorcida.
É bem provável que o Kojima tenha pegado esse conceito daquela icônica cena do guitarrista do Mad Max Estrada da Fúria, que é um dos filmes favoritos dele. Se a guitarra do Higgs também for um lança-chamas, não se surpreendam, apesar de parecer uma arma de eletricidade, tipo a Maser Gun. Pode ser só essa referência da guitarra, ou ele vai colocar o Tom Hardy no jogo ou a atriz da Furiosa. Vai saber, considerem-se avisados. Porque falando em Mad Max, no episódio 17 do Brain Structure, que foi gravado em vídeo com Jeff Keighley, o Kojima disse que tem um motivo para ele ter usado uma música específica de introdução no Game Awards. 僕の登場であの曲がなんでなってたのかとかなんか怒られそうです。 Essa foi a mesma música que ele usou quando apareceu na E3 2016 para revelar Death Stranding. Porém, o outro detalhe é que ela é uma versão de orquestra da trilha sonora de Mad Max Estrada da Fúria. É, Venom do Death Stranding confirmado. Onde você vai? Que é isso? É muito pior do que eu pensava. Ele é vermelho. Vermelho? Vamos fugir. Agora. A gente nem gostava dela mesmo. Obviamente, o mais importante é o fato de o Higgs ter o cabelo, o colar e a máscara com o formato do rosto da Amelie. Esse não é o corpo da Amelie, até porque ela é uma entidade espiritual. O corpo dela era Bridget e nós mesmos colocamos fogo nele no começo do DS1. É apenas o Higgs se apropriando da imagem dela. Ele idolatrava a Amelie. Eu nem duvido que de algum jeito ele possa se apossar dos poderes dela e dar uma de Liquid Ocelot. Esse tipo de colar, chamado quipu, era um instrumento de comunicação e registro dos povos incas. Por exemplo, com informações das contagens na agricultura, na criação de animais, construções, exércitos e muitas outras funções. Coincidentemente ou não, os quipus eram transportados por mensageiros chamados chasqui, que corriam a pé em rotas específicas para entregá-los de posto a posto. O próprio Higgs tem um quipu pendurado na roupa como se fosse um mensageiro da Amelie. É muito importante relembrar que quem apareceu por último com o colar da Amelie no primeiro jogo foi a Louise. O quipu dela era uma forma de conexão com Sam, pois foi ele que o deu para ela. Por isso, ele que precisava cortar o laço com ela e assim adiar o próximo Death Stranding. A Bridges acabou fazendo várias cópias do quipu através dos restos do cordão umbilical da Bridget para criar conexões entre os membros. Dessa forma que eles salvaram Sam quando ele estava preso na praia, mas a novelização do jogo confirma literalmente que o colar que aparece nas mãos da Lou é o original da Amelie. O apanhador de sonhos pendurado em seu peito capturou algo. Sam levantou a cabeça. Os olhos de Lou estavam abertos. Em sua mão direita estava o colar de Amelie. Isso não foi colocado à toa, deve ter um motivo muito importante para ela ter aparecido com ele logo depois que reviveu e pode ser o mesmo pelo qual eles foram atrás da Lou. Ou seja, ela poderia ser a chave para conectar de volta a entidade de extinção. O homem que aparece com a pistola e atirando lembra muito a aparência original do Higgs, mas se observarmos bem, ele já usa as cores vermelhas do culto. Talvez, matando a Louise, os Homodemians consigam trazer o Death Stranding de volta e tirar o Higgs da praia de algum jeito. Por isso ele pode estar com a alma nesse corpo robótico, ao invés do corpo dele. Ou eles apenas sequestraram a Louise e o objetivo dos protagonistas é salvá-la e assim acabar com Death Stranding mais uma vez. Mas o que me leva a crer que ela realmente morreu é a frase desse cara que lembra muito o Kazuhira Miller em The Phantom Pain. No one should have to suffer such loss. You know, I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it will weigh you down like an anchor. A única pessoa na qual o Sam tinha um apego muito intenso era a Lou, e o jeito que esse personagem fala parece se referir a um pai perdendo um filho, o que não é a ordem natural das coisas. Por isso ninguém deveria sofrer uma perda como essa. A principal pergunta de DS2, deveríamos ter conectado, não trata apenas do conflito que pode ocorrer entre as conexões, mas também todo o sofrimento gerado por elas.
Nós vimos que Kojima reescreveu a história depois da pandemia. Nela, nós vimos os impactos de conexões superficiais, de conexões verdadeiras e principalmente da perda. Conectar é necessário, é belo, é parte dos seres humanos como indivíduos sociais, mas tem suas consequências, seja com a natureza caótica e imutável da humanidade que sempre promove o conflito ou com a dor do rompimento de um laço. Esse é o tema que o segundo Death Stranding vai abordar. Eu sempre tive o pressentimento de que o primeiro jogo não poderia acabar daquele jeito, porque realmente não tinha acabado. Por mais longa que essa análise tenha ficado, eu ainda tenho algumas outras coisinhas para dizer, mas eu vou guardar para outros vídeos no futuro. O ponto de analisar tudo isso não é tentar acertar o que vai acontecer, mas sim entender o jogo e seus conceitos da melhor forma possível e aprender coisas novas do nosso mundo. Se nada disso se comprovar no jogo, no processo nós nos divertimos e aproveitamos aprendendo sobre o enredo do jogo, história, biologia, geografia e diversas outras coisas. E esse é só o primeiro trailer, a tendência é aumentar. É por esse motivo que esse vídeo não vai ficar inútil depois que o jogo lançar. E é por isso que teorizar sobre Death Stranding me dá muito mais felicidade do que qualquer outro jogo. Porque ele é mais do que apenas um jogo, é uma reflexão sobre a nossa realidade. E eu fico muito, muito feliz que esse é só o começo do começo de mais uma nova jornada. E aí, vocês vêm comigo?